Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo, no YouTube. É sempre um prazer estar com você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos trazer um contexto de assuntos que nós tratamos e que, como você vai ver, algumas notícias publicadas essa semana fazem uma conexão para que você entenda em contexto como as cadeias de agronegócio, como o agronegócio não é nada isolado. Algo que repercute numa cadeia pode repercutir nas outras e esse ciclo é ininterrupto e é por isso que é tão importante você que atua no agronegócio, você que é produtor e produtora rural, entenda cada vez mais dos assuntos que impactam e se prepare para o agro do presente e do futuro. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro na apresentação, e nós vamos tratar disso de uma maneira contextual, te levando a entender alguns cenários que nos chamaram a atenção. Então, vamos lá. Endividamento rural, motivos, saídas e riscos ao produtor, né? Então, esse é o assunto e hoje as fontes que a gente sempre traz no início do vídeo serão apresentadas através das matérias. Mas antes de propriamente ir para o vídeo, eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a fazer parte da nossa comunidade, deixar o seu joinha, o seu like se você gostar do vídeo, o seu comentário, é muito importante que você comente, deixe as suas impressões, as suas dúvidas, para a gente bater papo e engrandecer esse debate, hypar o nosso vídeo para chegar a mais pessoas, salvar para ver depois e compartilhar com quem você gosta. E também, na descrição do vídeo, tem a nossa comunidade, lá no WhatsApp, você pode entrar para, em primeira mão, ficar por dentro de tudo que acontece, dos lançamentos que a gente faz. Beleza? Então vamos lá, Pedro? Vamos mostrar aqui para o pessoal, para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos e quem está vendo o nosso vídeo, qual é o contexto do que a gente vai falar, por que esse endividamento rural. Então a primeira tela que eu gostaria de chamar a atenção, que está aqui, que você está vendo, eu estou olhando aqui porque eu estou com a minha tela aqui e você está vendo aqui. Inclusive foi uma brincadeira com o Pedro. Falei, Pedro, eu falo para cá ou eu falo para lá? Então eu estou olhando para lá porque eu estou vendo aqui e você está vendo aqui. E então não fica essa questão. Então, ano da insolvência. Empresas que pediram recuperação judicial entre 2024 e 2025. Nós falamos de recuperação judicial mais de uma vez e o assunto é tão importante para o agro que eu estou trazendo esse quadro que traz as 10 maiores recuperações judiciais em andamento no Brasil. Então vamos acompanhar, né? A Azul, Aviação Civil, Intercement, que é a indústria de cimentos, Grupo Montesano, Café, AgroGalaxy, Agronegócio, Tucoco, Alimentos e Consumo, Casa do Pão de Queijo, Alimentação e Sidewalk, Roupas e Calçados. 5 das 10 estão conectados com o agronegócio. AgroGalaxy é insumos, exportação de café, alimentos, alimentação, roupas e calçados. Aí você pode me perguntar, mas roupas e calçados fazem parte do agronegócio? Claro. Para você fazer uma camisa, uma camiseta, você precisa de algodão. Para você fazer um calçado, você precisa de couro. Então faz parte da cadeia. É isso que é importante entender. Agronegócio começa antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. É um contexto. É desde o produtor, indústria de transformação e o produto final que chega para o consumidor. Então isso é alarmante. Olha os valores. Quantos bilhões de reais estão em discussão? Sendo que 50% estão conectados com o agronegócio. Pode passar, Pedro, por favor. Pedidos de insolvência, falência e recuperações judiciais em 2024. Micro e pequenas empresas. 578 pedidos de falências e 1.676 de recuperação judicial. Pequenas. Micro e pequenas empresas foi o que eu falei. Médias, 189 falências, 416 recuperações judiciais e grandes, 182 falências, 181 recuperações judiciais. Olha o tanto de recuperação judicial e falência foi pedido em 2024. Pedro vai passar para o próximo. Eu vou mostrar para você aonde é que está por Tribunal de Justiça. 31% no estado de São Paulo, que é o maior estado produtor. Rio de Janeiro, 24%. Rio Grande do Sul, 8%. Minas Gerais, 5%. Goiás, 5%. Paraná, 5% e outros. Veja o cinturão do agro.
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná, e naquele outros tem Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, grandes produtores rurais. Então, esse é o cenário de 2024. Só que o cenário se agravou em 2025, como você vai ver. Então, Pedro, pode passar? Então, se você não viu, nós temos um vídeo publicado, Crise do Crédito para o Produtor Rural. Esse vídeo analisou o que é a recuperação judicial, como ela funciona e os números do agro, especialmente do agronegócio. Então, se você não viu o vídeo, eu te convido para ver esse vídeo para entender em contexto parte do que a gente está falando aqui, porque nós vamos trazer agora uma matéria que foi publicada para você entender um pouco mais. Pode passar, Pedro, por favor. Então, essa matéria saiu no Canal Rural. Então, se você trabalha com agronegócio, tenho certeza que você acompanha o Canal Rural. É um dos informativos mais sérios, que traz mais informações relevantes e em contexto do Brasil. Olha o que essa matéria trouxe. O Pedro vai abrir aqui para você, tá? E eu vou acompanhar contigo aqui no meu computador. Então, vamos lá. Enquanto o Brasil paga 1 trilhão de juros, o agro se afoga em dívidas. Com Selic a 15% e dívida de 7,9 trilhões de reais, o país drena recursos do crédito rural e compromete a base que sustenta a sua economia. Essa matéria foi publicada dia 3/11, então é desta semana. Esse vídeo está sendo publicado hoje, dia 7/11. Então é uma matéria extremamente relevante. Dos 7,9 trilhões de reais da nossa dívida, 1 trilhão de reais por ano é pago de juros sobre a dívida brasileira. E aqui ele fala dos governos, ou seja, governo federal, governo estadual, os governos municipais pagando juro da dívida. Então, 1 trilhão de quase 8 é pago de juro. E para onde esse dinheiro poderia ir? Para investimento. E qual é a nossa maior cadeia produtiva no Brasil? O agronegócio. Como você pode ver aqui, sufoca justamente quem mais sustenta a economia, o agronegócio. Então, uma Selic de 15% é impraticável para o agro. O Pedro vai descer um pouco a matéria. Ó. O impacto chega ao campo em forma de crédito rural caro, escasso e seguro agrícola enfraquecido e infraestrutura parada. Nós fizemos um vídeo, né, Pedro? Foi publicado na quarta-feira sobre o seguro rural e a cobertura do seguro rural no Brasil. Tem lá um que explica tudo, mas esse é importante porque ele é dessa semana e lá mostra que 95% da área plantada brasileira não tem seguro rural. Tá vendo como a conjuntura é toda em cima do financiamento e do dinheiro aplicado? Então, se não tem seguro, não tem dinheiro, o juro é muito alto, o produtor safra. O produtor sofre na sua safra. O campo está endividado. A matéria mostra, olha, estima-se que mais de 30% dos produtores rurais enfrentam dificuldades para pagar seus financiamentos, sobretudo os médios e os pequenos. Geralmente quem paga a conta é o médio e o pequeno, porque o grande tem capital próprio, tem estruturas de crédito que o pequeno e o médio não têm acesso. Em 2025, as renegociações de dívidas rurais subiram mais de 40%, reflexo de juros altos, margens apertadas e atraso nas subvenções, atraso no plano safra, atraso na liberação dos recursos subsidiados. Isso expõe um cenário que é extremamente pernicioso, extremamente difícil para o produtor rural. Descendo mais um pouco, ainda fala, sem previsibilidade no programa de seguro rural, o produtor fica vulnerável ao clima e às oscilações de mercado. O agro, que mantém a inflação sob controle e garante o superávit comercial do país, está sendo deixado à própria sorte. Por que o agro garante o controle da inflação? Porque o que mais pesa para o brasileiro e brasileira é a inflação dos alimentos. O agro produz o alimento e ele, com o recurso e a sua produção, ele faz com que a inflação fique controlada. Porque se não há oscilação no preço da comida, o governo consegue controlar melhor a inflação. E o superávit comercial, que é a balança entre exportação e importação, quem é o maior responsável é o agronegócio. Então essa matéria chamou muita atenção para você entender o que vem depois. Olha o tanto de juro que o Brasil paga
em cima da própria dívida com uma taxa Selic de 15%. Evidentemente que tem os seus motivos. Só que nós não podemos esquecer que isso está fazendo com que os pequenos e médios produtores rurais brasileiros, especialmente, sofram como nunca sofreram nesse país. Então podemos passar, Pedro? Que a gente já contextualizou para o nosso inscrito, para o nosso ouvinte, nosso telespectador, o que ele está vendo em contexto aqui. E aquilo que a gente já falou, que pode juntar o quebra-cabeça para ele sair desse vídeo e dos outros, sabendo do que se trata e como tratar desses assuntos de forma correta, de forma coerente, com estudos, sem fake news, sem sensacionalismo. Podemos passar, por favor? Agora eu vou trazer para você, o Pedro está trazendo aqui, nós vamos falar um pouquinho de um número também que foi publicado na quinta-feira, dia 6 de novembro, né? A gente vai falar um pouco de recuperação judicial. Porque se há um endividamento, se 30% dos produtores e produtoras rurais estão endividadas, em algum momento precisam de uma saída. E qual é a saída que muitos produtores e produtoras rurais estão buscando? A recuperação judicial. Então, essa matéria foi publicada no Conjur, que é um dos maiores portais de notícias jurídicas do Brasil. É feita uma análise com base em dados, né? Você pode ver aí, ó, reportagem publicada no Anuário da Justiça, Direito Empresarial 2025, e está à disposição nesse link para quem quiser acessar. Então, eu peguei aqui e fiz uma análise dos números, porque nós temos lá o vídeo, como eu disse, que fala dos números do produtor rural. Em 2024, houve um acréscimo de 69% dos pedidos de recuperação judicial com base no número de 2023. Em 2023, foram deferidas 1.139 e em 2024, 1.924. E foram pedidas 1.405 em 2023 e 2.273 em 2024. Pedidos e deferidos é diferente, porque o produtor, o empresário, pode ir lá e pedir a recuperação judicial e não ser deferido, porque não cumpriu algum requisito e aí simplesmente não se processa. Então, de 2.273, 1.921 foram deferidas, um aumento de 69% de 2024 para 2025. Os números totais mostram que em 2025 é possível que se chegue a 3.000 recuperações judiciais deferidas no Brasil. O maior número da história, sendo batido de ano a ano. 2023 foi maior, 2024 foi maior e 2025 vai praticamente dobrar o número de 2023 em apenas 2 anos. Quais são os fatores que levam uma empresa a pedir recuperação judicial? Atualmente, juros muito altos, como a gente falou no começo do vídeo, resíduos ainda da pandemia, muitas empresas, muitos produtores, na pandemia ficaram com as suas atividades comprometidas. E esses efeitos fizeram com que contratos daquela época tivessem que ser renegociados e trouxeram para agora para conseguir pagar. Só que o cenário de juro alto e oscilações de câmbio, preço de commodity, dificuldades de clima, fizesse com que esses contratos renegociados não pudessem ser pagos. O que tem de impacto direto na vida das pessoas e do produtor rural? Isso. A recuperação judicial é um remédio, está na legislação, mas ele pode ser um remédio muito amargo. Antes da alteração de 2020, empresas de pequeno e médio porte praticamente não pediam recuperação judicial. Era mais para empresas de grande porte. Hoje, micro e pequenas empresas respondem por 74% dos pedidos, junto dos produtores rurais, enquanto empresas de porte médio e grande respondem apenas por 26%. Então, houve uma inversão. A alteração legislativa que permitiu, de fato, o produtor rural e a pequena e média empresa a pedir recuperação judicial teve um efeito imediato. Houve uma corrida ao remédio extremo da recuperação judicial. Mas muitos desses pedidos são apenas para garantir aquele período de 180 dias onde tudo é paralisado
e nenhuma execução mais corre contra o produtor. Só que também já explicamos aqui que usar a recuperação judicial só para ganhar esse fôlego, para ter esse período, pode ser extremamente perigoso. Porque se o produtor e a produtora, o empresário, não conseguir aprovar o seu plano de recuperação, ele imediatamente vai falir. Vai ser decretada a sua falência. Então, olha como isso é muito importante e é isso que vem de um cenário de juro alto, de endividamento, que está cada vez mais pressionando o setor e fazendo com que produtores e produtoras percam as suas safras, percam os seus bens, percam a sua dignidade, e isso é muito perigoso, tanto no curto, principalmente no médio e no longo prazo. Então, estimativas mostram que 30% enfrentam dificuldades financeiras. De cada 10, 3 produtores estão endividados. Isso é único. O produtor sempre levou a sua vida fazendo seus custeios, pagando seus custeios, renovando alguns contratos, mas tinha uma certa previsibilidade. De 2020 para cá, o cenário mudou e mudou bastante. Então, eu chamo muita atenção para você, produtor e produtora rural. Cuidado com esse remédio. Pode ser um remédio muito amargo para a sua vida. Tá? Então, chama atenção também. Se você quiser saber mais, vá lá nos vídeos que tratam disso aqui no nosso canal e você vai entender dos números globais. Outra coisa que é importante em contexto, porque, como eu disse de cadeias lá no início, o Pedro vai trazer aqui para a gente agora, você deve estar acompanhando, com certeza, que o Brasil foi impactado pelo tarifaço americano, né? Donald Trump veio lá, impôs um monte de tarifas a produtos brasileiros, de repente encontrou com o presidente Lula, falou que pintou um clima, eles conversaram e as diplomacias dos países começaram a negociar. E saiu essa matéria da Agribiz, também dessa semana, também importante, do dia 4/11, onde se disse que o Brasil vai ceder aos Estados Unidos no etanol e pode apertar as margens das usinas. Nós fizemos um vídeo tratando só da realidade das usinas no Brasil. Inclusive, né, Pedro, foi um dos vídeos que mais teve visualização aqui do canal. O segundo vídeo mais visto do canal, para você ver como esse assunto impacta a vida das pessoas. Muitas comunidades, especialmente no Centro-Sul e no Nordeste, têm nas usinas de cana a sua base da economia. O Brasil sempre foi um país sucroenergético. Desde o Brasil colônia, produzindo açúcar, depois veio o etanol e as usinas cresceram. Nesses vídeos tem todos os números, quantas usinas funcionam, quantas estão em dificuldade, os números das recuperações judiciais, falências e paralisação das usinas. E agora, com a entrada das usinas de etanol de milho, o Brasil ampliou significativamente a sua produção de etanol, inclusive para fazer frente à nova lei do combustível do futuro, que adicionou biodiesel ao óleo diesel e o etanol à gasolina, a E30, ou seja, 30% da gasolina hoje é etanol. E esse etanol é produzido no Brasil. E aí aparece essa notícia, que o Pedro vai descer um pouquinho, vai dar uma scrollada, aonde o país está pensando em ceder a uma injustiça que os Estados Unidos apontam, inclusive naquele relatório, aquela investigação que eles fizeram contra o país, de que há uma injusta imposição de tarifa de 18% do etanol americano para entrar no Brasil. Mas isso sempre foi assim. Teve um período onde o Brasil teve uma dificuldade de produção, importou um pouco de etanol dos Estados Unidos. Depois a produção foi regularizada e é a nossa base energética. Nós temos esse combustível para todos os veículos. Nós temos motorização flex. Nós temos, hoje, máquinas e caminhões movidos a etanol. E imagina só se, de fato, o Brasil ceder aos Estados Unidos e o etanol americano, produzido basicamente de milho, inundar o nosso país. O que pode acontecer com essas usinas que já passam por dificuldades? Será que elas vão aguentar? Será que essas comunidades onde essas usinas estão instaladas
vão conseguir passar por isso sem sofrer? Perda de emprego, perda de receita, perda da base dessas comunidades? É muito importante a gente olhar para essa questão com muita frieza e com muita estratégia. Pedir para o Pedro descer um pouquinho, eu vou fazer a leitura de um pedaço aqui. Pode descer um pouco, Pedro. Olha, ó. Aqui nós vamos falar sobre... temos pressionado a diplomacia brasileira para que avalie essa questão. Um produto como o etanol, que faz parte da política energética do país, não pode ser colocado numa negociação como moeda de troca, afirma Martinho Ono, sócio da SCA Trading. Temos defendido com veemência que o etanol não seja colocado em leilão. É muito isso. Nós vamos ceder aos Estados Unidos para que eles cedam nas tarifações, mas o etanol não pode ser a nossa moeda de troca. Eu estou com o Martinho nessa, eu concordo. Aqui no estado de São Paulo, muitas usinas passam por muita dificuldade, e se o preço do etanol, que já está pressionado, Pedro pode descer um pouquinho aí, que mostra o tanto de... como o timing é ruim. Aí vai mostrar quantos são... Aqui você está vendo, os bilhões de litros, a produção e tudo mais. Nós vamos chegar ali embaixo no timing ruim, né? O temor dos produtores brasileiros é que o etanol americano piore um cenário já desfavorável para as usinas, que devem enfrentar margens mais apertadas na próxima safra. Outra questão também é que o açúcar está no seu pior nível de preço nos últimos 5 anos, e isso não deve melhorar em 2026. E por mais que se diga que a gasolina ainda é cara no Brasil, de fato é, mas quando a gasolina está ali no patamar de 5,80, tem lugar que é 6, tem lugar que é 5,80, o etanol não pode passar ali dos seus 3,80 a R$4. E esse valor de R$4 é um valor que praticamente não fecha a conta da usina. Imagina se o Brasil começar a importar etanol dos Estados Unidos. Isso vai pressionar demais a economia. Então, olha como nós começamos o vídeo lá mostrando que das 10 maiores recuperações judiciais do Brasil, 5 estão no agronegócio, que nós pagamos de juro 1 trilhão sobre uma dívida de 7,9 trilhões, dinheiro que poderia estar sendo investido e que sufoca o agronegócio, especialmente maior motor da economia nacional, com juros altos que fazem com que 30% dos produtores estejam endividados e 40% dos financiamentos estejam em renegociação só em 2025. Levamos para você o cenário da recuperação judicial, como isso escalonou, podendo chegar a 3 mil pedidos em 2025, algo inédito na nossa história, e como esse remédio amargo pode ser ruim. E trouxemos essa questão do etanol também, porque é um setor que está sofrendo no Brasil. Então, o que a gente quer trazer para você que nos acompanha? Que tudo no agro está conectado. Se o produtor sofre, a indústria sofre. Se a indústria sofre, a exportação sofre. Se está bom para um, não está bom para o outro. E nesse cenário é importante que o governo haja e mude essa política de juros, porque o agronegócio não está aguentando. Então, a minha mensagem para você, produtor e produtora rural, cuidado com recuperação judicial, e se você não quer ser parte dessa estatística de 30% dos endividados, dos 40% que estão renegociando as suas dívidas, você precisa mudar a sua gestão. A partir do momento em que você entender que a sua propriedade, o seu negócio rural, os seus arrendamentos, você tem propriedade ou se você planta em terras de terceiros, é uma empresa e precisa ser gerido como tal, você pode cair nessa estatística. É muito importante entender que o agronegócio do presente não é mais como foi no passado e para o futuro ele vai ser cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil e cada vez mais pressionado por um complexo gigantesco interconectado mundialmente. Então, se você quer saber mais de como se transformar no empresário rural do presente e do futuro, siga os nossos canais, entre na nossa comunidade, e o nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural, na empresária rural, será lançado em janeiro para que você saia do ponto onde está e chegue ao final sem passar por tanto solavanco e consiga sair das crises que estão agora
e outras que vão atingir o setor, porque uma empresa a céu aberto, que depende de clima, que depende de financiamento, depende de dinheiro público, depende de juro, depende de commodity, depende de preço internacional, depende de transporte, depende de tanta coisa, não pode ser gerido de forma amadorística. Não há mais lugar no agronegócio para amadores. Então você vai ser o novo empresário rural do futuro. Venha com a gente que você não vai se arrepender. Espero que você tenha entendido o contexto. É muito importante que se interconecte. Então veja os vídeos que nós estamos chamando a atenção. Você vai entender em contexto tudo isso e esse aqui vai ser apenas a porta de entrada, né, Pedro? Quem chegou agora vai entender o contexto e vai ver os outros vídeos, e quem viu os outros vídeos entendeu agora, em números gerais, como tudo está interconectado e que os remédios que podem ser bons podem ser drogas fatais que matam mais do que a doença, que é o caso da recuperação judicial. Ok? Muito obrigado. Gostaria de pedir novamente para você deixar o seu like, o seu joinha, é muito importante para nós, se inscrever no canal, dar aquela hypada no vídeo, salvar, compartilhar e principalmente comentar aquilo que você concordou, discordou, se a sua visão é diferente da minha, é muito importante, o diálogo é melhor, a gente engrandece. Muitos dos comentários fizeram mudar de opinião, Pedro. A gente, a partir de comentários aqui, a gente veio e fez algumas adaptações. Nada melhor do que conversar com quem entende. Eu tenho certeza que se você está aqui, você entende também de agronegócio. Beleza? Prazer estar com você. Aproveite o fim de semana. Te vejo na semana que vem. Um abraço, fique com Deus e até logo.